Vem comigo, bebê. Vem aqui ao CFC Herói Bebê, que o tema da nossa aula em relação ao nosso Código de Trânsito Brasileiro é o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito rege o quê? É um conjunto de órgãos e entidades da União. Quando se fala União, nós falamos da União do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O que ela tem a fazer? Ela tem como finalidade a formação. Quando fala formação, é formar o candidato à habilitação. A formação de condutor de veículos automotores elétricos. A habilitação e também a reciclagem. Quando se faz reciclagem, quem faz reciclagem? É o condutor habilitado quando ele causa uma infração que sua habilitação é cassada. Aí ele vai ter que fazer a reciclagem. Que rege o quê? A educação dos condutores. A reciclagem rege a educação do condutor. Para que isso aconteça, o condutor tem que participar de quê? De um curso. Um curso de reciclagem de quê? De reciclagem para condutores infratores. O curso é para condutores infratores. Vai para além dele mais ninguém. O curso é para ele, tá? Porém, esses condutores infratores, eles têm por finalidade atualizar os conhecimentos de acordo com as vias públicas e também suas fiscalização de acordo com as vias públicas e suas fiscalização. Quem fiscaliza as vias? São os agentes de trânsito e também as câmeras, radares. Eles também chamamos isso de educadores também, que eles ajudam a educar o condutor, porque quando dói no bolso o cara fica manso, né? Porém, valorizando o quê? O que é que valorizando? A cidadania é o quê? Um conhecimento de quê? Que o condutor tem que ter em relação à sociedade do trânsito. Por isso falamos cidadania. Por quê? Conscientização. Como é que eu posso conscientizar as pessoas a fazer ele respeitar a vida? Com a situação, através do meu comportamento, da minha simplicidade e reciprocidade no trânsito. Isso não vou mudar ninguém, mas vou mudar o comportamento de muita gente, pelo fato de que muita gente não temos condições nem o direito de mudar os outros, mas nós temos condições de ajudar aos outros a ser melhor do que o que já são, através de suas atitudes. Quando você tem um comportamento seguro no trânsito, você é uma pessoa, demonstra um pouco diferenciado, os demais olham para você e se sentem até um pouco assim, caramba, eu posso fazer o que ele faz. E através de um, nós mudamos muitos e vários. Por quê? A cortesia no trânsito, ela ajuda uma porção de pessoas, uma população inteira, se for possível. Porque se você dar uma cortesia com um motorista, o outro que vê um pouco apressadinho, ele fica pensando, caramba, o que o cara fez? Ah, eu vou fazer lá na frente. Outro vê ele fazer. Quando nós pensamos que não, quantas pessoas, através de uma atitude, nós mudamos o pensamento, o conceito de vida da pessoa. Isso é bom. Por isso que nós falamos conscientização a respeito da vida. É isso aí. O infrator será submetido a um curso de 30 horas a aula. Ele vai se educar. Sim, porque ele, caramba, vou passar 30 horas a aula fazendo tudo de novo, vou habilitar. Mas ele vai pensar, caramba, eu cometi uma infração que eu devia ter evitado. Na próxima não vai acontecer mais. Não é o fator do dinheiro que você vai pagar, a multa, o custo, né? É a sua consciência. Isso aí fica uma coisa que deixa você um pouco meio angustiado, né? Que a consciência dói quando a gente está cúmplice na situação. Então, a suspensão do direito de dirigir, mas isso é só para o condutor que envolve-se em graves acidentes para o qual ele haja contribuído. Caso contrário, ele não tem vínculo nenhum. Mas isso
Por isso que fica pensativo e não é bom. Aí será condenado judicialmente por delito de trânsito a qualquer tempo. Isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação. E pode não vir essa infração para você, essa pontuação, porque você, calejou, caducou. Não caduca não. Porém, se você fugir para outro estado, para outro local, para outra região, isso passa tempo sem aparecer, mas se o condutor for constatado dirigindo com risco à segurança do trânsito e for feito um levantamento, ou mesmo a pessoa for direcionada ao seu prontuário e fazer um levantamento, isso vai constatar que você está comprometido com a justiça e você vai ser penalizado. A mesma coisa, não importa onde você está. Por isso que não tem como esconder nem fugir dessa situação, gente. O trânsito, ele tem essa situação, beleza? E isso não é o agente, não, é já o próprio sistema que já lhe entrega. Porém, o período de suspensão do direito de dirigir varia, dependendo do motivo da suspensão do direito de dirigir. Se há residência, no caso de suspensão por pontos, é rápido. A duração pode ser de 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. Para a primeira vez. E de 8 a primeira vez. E de 8 meses a 2 anos em caso de residência. O que quer dizer residência? Repetir a prática do crime. Aí é residência. Aí varia de 8 meses a 2 anos. Em outra situação, dirigir sob o efeito de álcool. Aí varia também, a suspensão chega a 12 meses. A suspensão do direito de dirigir passa para 18 meses. Porém, aí tudo bem. Agora vamos falar o que acontece atualmente no Sistema Nacional do Trânsito. Ele atua como que? Ele atua como julgamento. Ele atua com julgamento de quê? De infração. Ele vai julgar sobre infração de trânsito. Aí ele aplica o quê? Os recursos e aplicação de penalidade. Ele aplica, vai fazer o julgamento, aí ele aplica os recursos que cabe àquela infração que você cometeu, aí vai para os julgamentos, para poder você ser punido, ou vice-versa. Então, o Sistema Nacional do Trânsito é uma composição de órgãos. Por que ele é uma composição de órgãos? Porque ele é um órgão normativo, consultivo, coordenador de quê? Do CONTRAN. Porque esses órgãos quem são eles? Nós temos o que? O CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIP. Esses são o órgão normativo, consultivo, coordenador dessa composição do Sistema Nacional do Trânsito. São eles, o CONTRAN, CETRAN e CONTRADIP. Então, vamos falar dele. O CONTRAN representa o que? O Conselho Nacional de Trânsito. Que ele é o quê? É um órgão, ele também é um órgão consultivo, coordenador da Política Nacional de Trânsito. Na política de trânsito, no âmbito nacional. Sendo responsável por quê? Ele é responsável ainda pela regulamentação de quê? Do Código de Trânsito Brasileiro. Ele ainda é responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro. Quem é o responsável? O CONTRAN. O Código de Trânsito. E o que é que ele faz? Pela sua atualização permanentemente das leis de trânsito. Ele é responsável pela atualização permanentemente das leis de trânsito. Beleza? Isso aqui é o CONTRAN. Agora vamos falar de quem? O CETRAN. O CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ele também é um órgão normativo consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Ele também é coordenador porque ele tem suas predominâncias dentro do seu poder na área de seu estado. Isso aqui é na área do seu estado. O CETRAN, entendeu? Dentro da área do seu estado. E o CONTRADIP? O CONTRADIP, que é um Distrito Federal, também que ele é um Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ele também é um órgão normativo e consultivo do Sistema Nacional do Trânsito. Aonde? Como é que ele é? Mas ele atua
com atuação apenas no Distrito Federal. Porque ele é também o quê? Ele é um órgão executivo responsável pelo quê? Pelo cumprimento das leis de trânsito. Que leis são essas? As leis federais. E quem são elas? O DENATRAN, DENIT, Polícia Rodoviária Federal. Eles têm suas funções. O DENATRAN é um Departamento Nacional de Trânsito, é um órgão máximo executivo. Ele é um órgão máximo executivo de quê? E tem autonomia administrativa e técnica. Por quê? Como ele é um órgão federal, como nós falamos, foi o órgão que é o DENATRAN, o DENIT e o Polícia Rodoviária Federal, nós falamos das leis dos órgãos federais. Então, como é um órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito e tem autonomia administrativa e técnica, porque ele tem autonomia, porque ele tem poder, com jurisdição sobre todo o território nacional. Esse é o DENATRAN. Ele tem com sua jurisdição sobre todo o território nacional. E sua sede, para quem não sabe, é em Brasília. A sede do DENATRAN é em Brasília. A DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Esse departamento também é um órgão executivo rodoviário da União. Por que ele é da União? Com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais. Então, quando se fala DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que ele é um órgão executivo rodoviário da União, com jurisdição sobre as rodovias e as estradas federais. Não é em outro canto, é estradas federais. Polícia Rodoviária PRF. Essa Polícia Rodoviária Federal, ela é uma também fiscalizadora do trânsito, que ela tem a responsabilidade de fiscalizar e inspecionar o quê? O cumprimento das normas de trânsito. Quando se fala qual o órgão responsável por fiscalizar as normas de trânsito rodoviários federais, são as Polícias Rodoviárias Federais, PRF. Ela tem por obrigação a fiscalização do trânsito. Através de quem? Ela, para fazer uma blitz, ela tem que estar fiscalizando através do patrulhamento ostensivo estaduais rodoviário de estradas rodovias federais. Ela tem que estar através de um patrulhamento ostensivo nas estradas e rodovias federais. Os órgãos executivos responsáveis pelas leis de trânsito estadual, quem são eles? É o DETRAN, DR e o CIRETRAN. Esses são órgãos executivos responsáveis pelas leis de trânsito estadual. Quando se fala, quais são os órgãos executivos responsáveis pelas leis de trânsito estadual? Já sabe, gente. São esses: DETRAN, DR e CIRETRAN. Então, o DETRAN, que é um Departamento Estadual de Trânsito, ele é um órgão máximo executivo do Estado e do Distrito Federal. Por que ele é máximo do Estado e do Distrito Federal? Porque como o CONTRADIF representa no seu respectivo Estado o mesmo, como se fosse um órgão estadual, né, ele é submisso aos DETRANs, né? Então, a mesma coisa é o DETRAN também. O DETRAN no seu respectivo Estado. Ele tem suas autonomias no seu respectivo. Por isso que é o Departamento Estadual de Trânsito. E é o órgão máximo executivo dos estados, do Distrito Federal. Então, no Distrito Federal, o DETRAN, ele atua, ele é um órgão também estadual, poderoso, que cumpre e faz cumprir as leis de trânsito nos limites de sua jurisdição. Nos limites de sua jurisdição. O DR, o que é o DR faz? O Departamento de Estrada de Rodagem. O Departamento de Estrada de Rodagem é um órgão executivo rodoviário do Estado com jurisdição sobre o quê? Só as rodovias e estradas estaduais de sua sede.
Ele só tem o poder de rodar em rodovias e estradas, estrada estaduais de sua sede. Aí o DR ele faz suas funções. Agora iremos falar do Ciretran. Que o Ciretran é uma circunscrição regional de trânsito. Ele é circunscrição regional de trânsito pelo fato de que eles são órgãos subordinados a quem? Ao DETRANS. Por que ele é subordinado ao DETRANS? Porque como ele é um órgão estadual, mas ele é subordinado ao DETRAN porque ele faz a atividade dele nos municípios. São órgãos subordinados ao DETRAN nos municípios do interior dos estados, mas ele é estadual. Só que ele é subordinado porque ele aplica o trabalho dele nos municípios. Conjunta quem? Junta a Polícia Militar. Por exemplo, a Polícia Militar dos estados e do Distrito Federal, porque pode ser uma polícia estadual, e Polícia Rodoviária Estadual. E Polícia Rodoviária Estadual pode atuar também dentro do distrito. Responsabilidade de quem? De fiscalizar o trânsito. Ela tem a responsabilidade também, igual a PRF, de fiscalizar a PRF nas rodovias federais e a Polícia Militar Rodoviária Estadual também dentro dos municípios. Ela tem a responsabilidade de fiscalizar o trânsito. Agora vamos falar de municípios. Município, nós temos um departamento de municipais. Quem são eles? De trânsito. O departamento municipal de trânsito dos municípios. Quem é ela? Quem é essa menina? Ela é a Jares. A Jares, essa é muito importante dentro do município, também no estado federal e distrito federal, porque ela ajuda, ela não é prejudicial como se pensa. A JARE ela é a Junta Administradora de Recursos de Infração. Por quê? É a Junta Administradora de Recursos de Infração. Ela trabalha com suas obrigações de fazer. As juntas administrativas, ela ajuda a administrar os recursos de infração. Com uma condição, são órgãos colegiados, componente do quê? Do Sistema Nacional de Trânsito, porque ela é colegiada ao Sistema Nacional de Trânsito, mas ela é responsável pelo quê? Pelo julgamento dos recursos interpostos pelos infratores. Ela ajuda os infratores quando tem recursos que cabem para ser absorvido, ela ajuda. Ela tanto administra a parte administrativa, financeira também, como também ajuda, é responsável pelo julgamento dos recursos interpostos pelos infratores, com uma condição. E ela é contra quem? Ela é contra as penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários. Que ela é contra essa situação, né? Ela não pune ninguém. Só que quando não cabe recurso, o que é que ela vai fazer? Ela vai passar para a segunda instância, terceira, e aí você vai se virar. Porém, aí chega lá no Distrito Federal, a sua causa vai ser julgada, vai fazer uma vistoria, né? Se cabe recurso, aí o Denatran vai averiguar se cabe qualquer coisa, ele manda para o Detran, se vai para a primeira, segunda ou terceira instância, e se não vai ser penalizado. Mas a JARE, ela faz de tudo para ver se fica na primeira instância. Quando fica na primeira instância, ela mesmo resolve e aí tudo bem. Pessoal, essa aqui foi um assunto interessante que a gente falamos do Sistema Nacional de Trânsito, seus órgãos, seus componentes. E espero que vocês façam bom proveito dessa aula e entendam como é que funciona os seus órgãos, as suas limitações, como rege as suas operações e pratique, dê atenção para que vocês tenham uma prova que não sinta muita dificuldade em relação aos órgãos e como eles se destacam, como eles se dividem, quais são as suas posições do estadual, federal e municipal, entendeu? Porque se limita um ao outro e um faz a integração do outro. É isso que eu quero que vocês entendam. E aqui está o Herói Bebê. Obrigado pela dar atenção à minha aula. Eu fico feliz com isso. E espero que a próxima agora eu tenha mais uma melhorada, que a gente vai interagir num assunto mais profundo. E vamos lá, né, gente? Vamos para a luta. Agora, tchau.
Fica com Deus. Um abração do Herói Bebê CFC, tá bom, gente? Tchau. Tamo junto. Vem comigo. Vem comigo mesmo. Tchau.